Ok. Boa tarde, Marina. Iniciando, então, nossos trabalhos de hoje, pessoal. Hoje nós entramos numa outra unidade do Slack. Uma das unidades que eu acho mais bacanas, essas unidades iniciais, tanto a de estratégia quanto a que nós entramos agora de projeto do produto, eu considero extremamente interessantes, tá? E que nos provém uma visão muito ampla das coisas. E uma das primeiras... Vamos iniciar, então, a partir do momento que a gente discutiu tanto o posicionamento da empresa, o nosso próximo passo agora é enxergarmos a primeira coisa que define o posicionamento da maior parte das empresas, que são os seus produtos e serviços, né? Como é que a gente gera novos produtos e serviços? Como é que a gente constrói o projeto? Que fases um projeto costuma ter? Como é que se costuma organizar dentro da empresa uma equipe de projeto? Aliás, falando nisso, e uma ótima preparação para essa aula, quem mesmo que me indicou ver Ford versus Ferrari? Fui eu. Júlia, parabéns. Assisti ontem, recomendo a todos, achei fantástico o filme. Tá? Ai, que bom. Muito bom. Não consegui parar de ver, comecei meio tarde, fui até dentro da madrugada assistindo, certo? E ali vários aspectos que a gente vai falar hoje sobre o projeto do produto aparecem com clareza nesse filme. Alguns deles nós devemos tratar no final do dia de hoje. Mas alguém mais viu Ford versus Ferrari? Não vi, Chico. Eu já assisti. Gostou, Helena? Vai, muito bom. Eu tava, mega desanimada, mas no fim valeu a pena. Eu achei muito bacana. Eduardo, obrigado. Eu achei muito bacana. Também assisti, é muito bom o filme. É muito bom. Uma das coisas que é mais interessantes nesse filme, olha só, a Ford está lá, o filme é dos anos 60, então a Ford já tem seus 50 anos fazendo sempre carros comuns de família utilitários. E os caras resolvem melhorar a imagem de marca entrando em carros de corrida, né? E já vão direto cutucar a onça com vara curta, né? Primeiro tentam comprar a Ferrari do comendador Enzo Ferrari. Viram aquela cena? Uhum. Gente, o comendador respondendo que não aceita a proposta da Ford. Era 1h em casa, eu ri as gargalhadas, minha esposa veio ver o que acontecia, com medo de acordar as crianças. Achei maravilhosa, recomendo a todos a cena. Nos primeiros 15 minutos do filme, quando o comendador Ferrari, o comendador Enzo Ferrari, que é um tipo absolutamente legendário nessa indústria, né? Porque ele era capaz de respostas assim, tá? E quando ele recusa a proposta da Ford, é uma cena engraçadíssima, né? Ele se sente insultado pela proposta. E para quem gosta de carros de alto desempenho, muitos anos depois, um sujeito chamado Bugatti, que era fabricante de tratores na Itália, comprou uma Ferrari e achou que o carro podia melhorar, que não estava perfeito. E aí ele resolveu ir conversar com o comendador, dizendo que a Ferrari não estava boa, que precisava de algumas melhorias. O comendador ficou virado numa fera, respondeu para ele da mesma forma educada que tinha respondido para os americanos da Ford, e isso, na fúria do outro italiano, gerou o início da Bugatti, quando os caras resolvem fazer uma divisão para fabricar tratores. Os caras têm uma fábrica estabelecida de tratores há trocentos anos na Itália e resolvem colocar uma divisão para a fabricação de carros esportivos, né? Então, o comendador gerou, numa outra resposta dessas, ele gerou um dos seus maiores concorrentes no mercado de alto luxo. Uma das questões muito interessantes, pelo menos os 15 minutos iniciais do filme, eu recomendo para todo mundo, porque vocês veem com muita clareza a brutal diferença entre a fábrica da Ford, de fabricação seriada de automóveis em altos volumes, para a fábrica absolutamente artesanal da Ferrari na Itália. Alguém reparou esse detalhe? Há um brutal contraste entre a fábrica da Ford, onde tu bota centenas de pessoas, cada um apertando um ou dois parafusos, e na cena inicial, os funcionários da Ford vão fazer uma visita à Ferrari e, na visita, a pessoa que acompanha eles diz: aqui um funcionário monta o motor inteiro do carro e é responsável por isso. Aqui um funcionário monta a caixa de câmbio inteira do carro e ele é responsável por isso. Certo? Então,
Olhem só que interessante, o que a Ferrari quer, além do alto desempenho, é a mais absoluta garantia de qualidade no produto. Certo? Porque a Ferrari sair da fábrica e dar um problema na rua, o dano disso para a imagem de marca é de uma ordem completamente distinta do dano para a imagem de marca de um Ford dar problema na rua. Todo mundo foi bem até aqui? É muito interessante, aqueles de vocês que optarem por ler A Máquina que Mudou o Mundo, lá para o seminário final, que conta a história da indústria automobilística. Deixa eu pegar ele aqui para vocês, só um pouquinho. Certo? Um livro absolutamente fantástico. Daqui a pouquinho ele vai precisar de um capítulo extra. Não sei se eles planejam fazer, a pesquisa já tem 20 anos, é fantástica, muito atual até o momento. Até 5 anos atrás, esse livro permanecia extremamente atual. Agora está na hora de ter um capítulo sobre os carros elétricos e a nova onda e o significado que eles vão ter. Tá? É muito interessante, porque quando o Womack e o Jones fazem a pesquisa, eles detectam com clareza que a indústria automobilística a nível mundial, como negócio, né, como industry, que nem os americanos usam o termo, é dividida em 2 grandes grupos. O grupo alta escala, automóveis para o grande público, dentro de todas as suas fatias, desde do introdutório mais barato até o alto luxo, né? Se pensar desde do Ford T, quando ele foi criado, o Tata, que a gente comentou na semana passada, até um carro de luxo, até um Cadillac, um Lexus, isso é um planeta. Carros de alto luxo, esportivos de alto desempenho são um segundo planeta. Então, marcas do tipo Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Bugatti e outras marcas de altíssimo desempenho gravitam num outro planeta com outras regras. Tá? E é muito bacana a distinção que eles fazem disso, porque a maior parte do que a gente estuda do ponto de vista conceitual é pensado para essas indústrias de alta escala. E é muito interessante pensar que eu troco de nicho de mercado e troco de escala de produto, troco de especificação e de uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, de conceito do produto, e eu vou para um outro planeta. Todo mundo foi bem até aqui? Certo? As regras são outras. Tá? Então, a primeira coisa, então, voltamos à aula passada. Começamos a aula de hoje, voltando à aula passada. Vamos ver, eu vou selecionar, como eu tenho o arquivo do filme do Ford, eu vou selecionar esses minutos depois da visita à fábrica para a gente assistir na aula de hoje ou depois do intervalo, ou na aula depois do intervalo ou na aula da semana que vem. Agora que me ocorreu a ideia que seria uma comparação, um contraste muito interessante. É muito importante perceber que no momento em que eu estou inserido num mundo diferente, então, todo o leque, certo? Um dos erros, gestão de operações é cheio de técnicas, certo? E um dos erros mais graves desse negócio, tá? É você achar que isto aqui diz respeito à aplicação das técnicas. Gestão em operações diz respeito ao entendimento de onde eu quero ficar e aí sim de que diferente forma de organização é mais adequada para esse mundo onde eu quero estar. É extremamente perigoso a aplicação da técnica pela técnica. Tá? Aqueles de vocês que entrarem em empresas com uma característica mais industrial ou mais tecnificada e tiverem que tratar com muita gente com uma formação técnica, assim, uma visão mais ampla de administração, vão dar de cara diversas vezes com que a gente brinca dizendo que para quem tem um martelo todos os problemas são pregos. Tá? Ou para o pessoal que tem uma solução em busca de um problema. Certo? O sujeito quer porque quer colocar a máquina linda para funcionar e aí ele vai encontrar algum tipo de justificativa para isso, que são comportamentos extremamente perigosos para a empresa como um todo. Tá? Agradeço muito a recomendação, Júlia, e recomendo sinceramente para quem não viu que assista o filme da Ford versus Ferrari. Aqueles que tiverem a oportunidade de ver de novo, recomendo 2 momentos do filme. Primeiro, o momento inicial, onde se faz a visita à fábrica da Ferrari, onde aparecem alguns minutos da fábrica da Ford, com o próprio Ford II falando, e depois a visita à fábrica da Ferrari, para vocês verem o brutal contraste entre o que a gente viu na primeira aula. Lembram do documentário do Ritmo do Sistema? Sim. Sim? Certo? Então, assim, o brutal contraste
entre as imagens que vocês viram, tanto de uma fábrica antiga de automóveis, certo? Lá a Ford, em 1913, desenvolvendo as suas linhas de montagem, quanto tudo que a gente vê quando fala fábrica de automóveis e assiste algum vídeo no YouTube ou assiste algum noticiário de televisão, onde vocês veem aquelas montanhas de robôs se mexendo e soldando pecinhas de automóveis, gente montando, e aí você vai numa das marcas mais conhecidas e importantes do mundo, em alguns dos carros, uma Ferrari pode perfeitamente passar de $600 mil. Uma Ferrari. Certo? Facilmente. Tá? Como ela opera num mercado de alto luxo, o prazo de espera para uma Ferrari costuma ser de 6 meses. E se a venda cair? Se a venda cair, eu produzo menos e os clientes seguem esperando 6 meses. Porque não pode comprar uma Ferrari no boteco da esquina. Entendeu? Se todo mundo comprar Ferrari no boteco da esquina, a Ferrari deixa de ser Ferrari. Então, você vai ter que pagar um caminhão de dinheiro, você vai especificar tudo que você imaginar de detalhes e características do carro e, sim, vai esperar um tempão para que ele fique pronto. Todo mundo foi bem até aqui? Dúvidas? É só estudar marketing do luxo. Isso é um produto de luxo. Certo? Você não precisa ir tão longe assim para entender. Então, percebam que a fixação da empresa, a opção da empresa, desculpa, eu queria dizer, a opção da empresa, aí sim, perdão. Só um pouquinho que eu estou aceitando o Natan aqui, gente. Arthur também. Desculpe, Natan, eu não estava vendo que você estava pedindo para aceitar aqui, eu estava focado nos rostos de todo mundo e não vi a solicitação. Boa tarde, Arthur, tudo bom? Oi, senhor, tudo bom? Arthur, deixa eu comentar aqui. Eu tenho a impressão que você está me devendo alguns resumos, né? Sim, estou te devendo. E era melhor pagar, porque segunda-feira que vem é o conselho. Ok. Ok? Vamos seguir aqui, todo mundo. Certo? Se alguém mais está devendo, pelo amor de Deus, paguem imediata e sumariamente, sem discutir, para que eu possa avaliar todo mundo a partir dos seus trabalhos, que é um dos pontos mais importantes de avaliação. Tem uma segunda cena muito interessante desse filme. Tá? Então, assim, recomendo bastante o Ford versus Ferrari. A gente vai hoje falar de uma segunda cena. Tá? Quem é que viu mesmo? Dá um oi aí. Júlia viu? Quem mais? Helena, Eduardo, Caio, Wellington, certo? Todos os outros, se tiverem oportunidade, por favor, vejam. Tá? Tem uma segunda questão muito importante. Aí a Ford quer se meter, cutuca a onça com a vara curta e quer se meter no mercado de carros de altíssimo desempenho e já ganhando uma das provas mais importantes do automobilismo da época, como vocês podem ver na ambientação do filme, que eram as 24 horas de Le Mans, certo? Uma prova tradicional aí desde o início do século XX, extremamente exigente para pilotos e automóveis. Tá? São provas de natureza muito distinta das provas de Fórmula 1. Na prova de Fórmula 1, eu tenho que ter altíssima velocidade por algum tempo. Numa prova de 24 horas, eu tenho que ter uma brutal consistência de desempenho. Tá? Então, as exigências, tanto para físicas e psicológicas para os pilotos, quanto as exigências do produto automóvel são completamente distintas. E o que a Ford é obrigada a fazer? Isso é muito interessante. Para conseguir desenvolver um produto com essas características, que no fundo, ninguém sabia fazer totalmente na Ford, eles tiveram que criar uma divisão separada. Tiveram que pegar no mercado gente que conhecia a fundo esse produto e com essas pessoas trabalhar seu desenvolvimento. Alguém aqui já viu Piratas do Século XX, sobre a história da Apple, sobre as brigas no início da história da Apple com a Microsoft? É muito interessante. Um dos produtos mais importantes da segunda metade do século XX, que é o IBM PC, certo? Que foi o primeiro concorrente sério da Apple, foi desenvolvido pela IBM como? A IBM, absoluta pioneira no mercado de computadores. A IBM, na verdade, foi a empresa que criou o mercado de computadores, digamos assim, para uso civil. Okay? Até ali, computadores era uma coisa única e exclusivamente de uso militar e iniciando timidamente o uso científico. Quem quer ver esse início do uso militar, assiste aquele filme fantástico em inglês. Como é que é o nome? O Jogo da Imitação,
sobre o desenvolvimento do primeiro computador eletromecânico na Inglaterra, que foi operacional para quebra de código alemão. Para quem gosta desses assuntos, é um filme extremamente interessante. Tá? É muito chocante o quanto o matemático, o Alan Turing, que desenvolve todos os conceitos, depois foi brutalmente injustiçado na própria Inglaterra e perseguido. Tá? Um troço meio brutal que os ingleses têm que conviver com isso até hoje. Tá? Foi brutalmente perseguido por ser homossexual, inclusive. É uma perseguição do nível mais baixo que vocês possam conceber, certo? Mas ali vocês veem que os primeiros computadores custavam caminhões fantásticos de dinheiro, exigiam gente absurdamente especializada e só eram justificados na sua aplicação, certo? Para uso militar, quando o dinheiro não é problema, é solução. Tá? A IBM, absoluta pioneira no seu uso civil, monta uma empresa imensa, certo? E eu comentei com vocês, eu acho que na aula que a gente falava de verticalização, a IBM era uma empresa extremamente vertical, ou seja, a IBM projetava hardware, a IBM construía hardware, a IBM montava computador e a IBM tinha uma divisão de consultoria que instalava os computadores, colocava os programas, escrevia os programas, os aplicativos, né? Na época se chamava um programa, tá? E depois ia lá instalar no cliente. Todo mundo foi bem até aqui? A verticalização da IBM era brutal. Uma das principais divisões da IBM era a divisão de consultoria para fazer a aplicação dos clientes dos computadores. Desculpa atrapalhar, mas tem que aceitar o Lucas. Ah, sim, obrigado. Opa, não está aparecendo aqui na lista. Pede... Peraí. Vai tentar de novo. Ele não está aparecendo aqui a tentativa. Desculpa atrapalhar aí. Não tem problema. Obrigado. Obrigado. Tá? Então, o que acontece? A IBM era absurdamente vertical, certo? Isso aí durou até o início dos anos 80. Por quê? Porque ninguém mais sabia fazer isso, tia. Não havia o mercado, ou eles faziam as peças e escreviam os programas, ou não havia, porque não tinha ninguém capacitado para isso. Essa situação durou nos anos 50, durou ao longo dos anos 60 e 70 todos, onde já tinham concorrentes, mas era absoluta a liderança da IBM, até o início dos anos 80. Para desenvolver o IBM PC, que é o avô de quase tudo que a gente usa, certo? Tirando a Apple, tirando os computadores da Apple, todos os outros computadores são praticamente avós da arquitetura, são netos da arquitetura do IBM PC do início dos anos 80, todo mundo foi bem até aqui? O que a IBM é obrigada a fazer? A criar uma divisão separada. Essa divisão ficava localizada... o Lucas não via a solicitação, Bruno já aceitei. Ficava localizada em Miami, certo? Para quê? Para ficar o mais longe possível da sede, tá? Contratando gente de fora e para conseguir inovar no produto. Então, a Ford, para conseguir inovar, para conseguir fazer um carro esportivo de alto desempenho, que era uma coisa que eles não conseguiam fazer, não sabiam fazer, a rigor, o que eles são obrigados a fazer? A ir contratar na rua um ex-piloto famoso, para ir contratar na rua mecânicos preparadores de corrida, para que esses caras conseguissem fazer a sintonia fina do produto e conseguissem chegar num produto de alto desempenho. Todo mundo foi bem até aqui? Certo? É muito, muito, muito interessante. Então, para quem viu o filme, certo? O carro que ganha a corrida não é um carro, assim, do ponto de vista legal, ele não é um carro da Ford. Né? O primeiro Ford GT vai ser um carro de uma pequena empresa chamada Shelby Automotive, que é a empresa que a Ford criou junto com o desenvolvedor para fazer o desenvolvimento desse produto separado da Ford. E é interessante como o roteirista do filme deixa bem claro que se esses caras estivessem desenvolvendo... Vamos lá, para quem assistiu o filme, se o desenvolvimento do produto tivesse sido todo dentro da Ford, quando que eles iam ganhar o grande prêmio mesmo? Para quem assistiu o filme, a pergunta é, se o desenvolvimento do carro fosse dentro da Ford, quando eles ganhariam o prêmio? Nunca. Nunca. Obrigado, Wellington. De adição, nunca. Nunca. Certo? Não era da cultura deles, não estava na cultura deles o desenvolvimento de um produto desse tipo, né? E as toneladas de pequenos detalhes que são absolutamente críticos na hora de fazer o produto funcionar. Essa questão da absoluta sintonia da empresa no produto, então vamos começar. Todo mundo já conseguiu baixar o arquivo que eu comentei com vocês? Alô? Todos já baixaram o arquivo?
O que o senhor mandou no WhatsApp? Isto. Sim. Tá, então, só um pouquinho, deixa eu só ajeitar alguns detalhes aqui nas minhas telas e já vamos começar. Então, vou compartilhar com vocês a tela do nosso arquivo sobre desenvolvimento de produto. Uma outra questão... Opa, hoje a frequência está alta, que legal. Pessoal, quem está com câmera desligada e não tem problemas técnicos na câmera, por favor, liguem as câmeras. Ok? Então, essa questão do a questão do projeto do produto no arquivo que vocês têm, já colocar aqui para vocês. Estão vendo aí? Está todo mundo enxergando o arquivo? Sim. Ok. Então, tá. Por que produto a gente considera uma coisa tão importante? Certo? Motivos muito simples. Ele é o que apresenta a empresa. Certo? A partir dele, você vê a empresa. Certo? E o que é projetar um produto? Projetar um produto é... Vamos lá. Eu preciso... Na verdade, falta um verbo aqui. Eu deveria escrever aqui. Precisa compreender e atender às necessidades e expectativas dos clientes. Certo? Compreender não é um detalhe. Compreender é a chave. Tudo que vocês estão vendo... Vocês já começaram a ver Design Thinking lá com o Felipe? Alô, pessoal? Assim que vocês comecem, é muito, muito interessante a questão do Design Thinking, porque uma das fases mais importantes, na verdade, eu diria assim, a primeira fase crítica de um produto é entender em profundidade para o que ele serve. Certo? Ou seja, entender o que os meus clientes querem fazer com isso. Isso não é trivial, gente. Absolutamente não é trivial. Certo? O que você vê de produtos no mercado que não conseguem, sim, que você tem a nítida impressão de que o sujeito não parou para usar o produto ou nunca passou por aquilo antes, certo? Em serviços, então, é ainda mais comum, certo? Eu seguidamente vou utilizar serviços que me dão a nítida impressão de que a pessoa que projetou aquilo nunca teve lá para usar aquele serviço, nunca se colocou ou no papel de cliente, ou pior ainda, nunca se colocou no papel de funcionário. Isso é muito comum para software de apoio em lojas, né? Onde, às vezes, os funcionários são submetidos a esperas e têm que ficar pedindo informações não relevantes para os clientes, perdendo tempo e piorando o atendimento. Alguém já viu isso acontecendo? Funcionário tem que ficar zanzando no ambiente de serviço porque as coisas não estão disponíveis para eles na hora. Isso aí vocês vão ver em todos os lugares. Quem quiser ver a diferença, por exemplo, entre uma empresa que começa a focar no cliente e montar sua operação focada no cliente ou não, assiste um outro filme maravilhoso, esse inclusive está no Netflix, já chamado Fome de Poder. Alguém já assistiu Fome de Poder? Você já, Marina? Eduardo também? Certo? Recomendo a todos também Fome de Poder. Eu, pessoalmente, achei muito legal esse filme. E vocês veem com muita clareza ali como é que os irmãos McDonald's, projetando o negócio, se perguntaram o tempo todo, bom, o que nós vamos oferecer para o cliente? Vamos oferecer velocidade. Tá. Então, se o que nós queremos dar para o cliente é velocidade, como é que nós vamos organizar a operação para dar velocidade? E tudo é pensado para isso e alinhado para isso. E é fantástico perceber que até hoje o McDonald's consegue ter uma eficiência extremamente grande que na média poucas operações de fast food consegue. Certo? Basta vocês virem ao shopping center, assim quando a nossa pandemia de estimação terminar, vão ao shopping center e num horário bacana, tipo sábado ao meio-dia, assim, sábado, meio-dia e meio, quando aquele negócio estiver absolutamente lotado, e deem uma volta em todas as lojas de fast food, né? Todas as lojas da praça de alimentação, e vejam como é que cada um se organiza. Já pararam para fazer esse exercício? Fica como tema de casa. É extremamente interessante ver o quanto, na maior parte dessas operações, os funcionários são submetidos a um monte de situações e operações desnecessárias por falta de foco no que o cliente quer. Todo mundo foi bem até aqui? Certo?
Então, eu preciso compreender e, a partir dessa compreensão, atender necessidades e expectativas dos clientes. É isso que o meu produto ou serviço tem que fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar é o que o cliente precisa. Tá? E o desenvolvimento contínuo de produtos melhores é um dos pontos chaves que tornam a maior parte das empresas mais competitivas. Em algumas empresas, isso é um processo mais lento, em outras é extremamente rápido. Se você pegarem a indústria de eletrônicos de consumo, os produtos duram alguns meses. Então, se vocês pegarem a indústria de moda, os produtos duram alguns meses. Semana passada a gente falou da Zara aqui, lembram? Tá? É muito comum na indústria de calçados. Eu já trabalhei com calçadistas que tinham setores de desenvolvimento de produtos com mais de 20% dos funcionários. Por quê? Porque você, a cada 4 meses, tem que lançar uma nova coleção. Então, tu tem que ter todo um time de designers, de compradores, de modelistas, né? O designer faz um desenho do sapato, o modelista vai explodir aquele desenho no conjunto de peças, eu vou ter que comprar esses materiais, desenvolver materiais, fazer protótipos num setor altamente especializado, né? Tem uma cena no filme do Ford versus Ferrari, onde o sujeito leva o Ford para dar uma volta de carro e ele diz assim, eu quero andar nesse meu carro de 20 milhões de dólares. Né? Certo? Por que ele brinca que o carro é um carro de 20 milhões de dólares? Porque realmente custou 20 milhões de dólares fazer um protótipo. O protótipo custou uma fortuna. Não é barato. Nunca foi. Certo? Então, você numa fábrica de calçados tem todo um setor de desenvolvimento de produto que é imenso, que é uma mini fábrica, certo? É como se tivesse, na indústria do calçado, é como se tivesse uma pequena fábrica da Ferrari dentro de uma grande fábrica da Ford. É uma coisa muito louca, certo? Para quê? Para conseguir desenvolver os modelos. E por que isso é tão importante? Porque eu já trabalhei com calçadistas de porte médio, todo mundo ouviu bem isso? Médio, eu não estou falando de grandes, que lançavam por volta de 180 modelos por coleção. A cada 4 meses se faz uma nova coleção. A cada estação se faz uma nova coleção e mais duas coleções de pico, certo? Que são a coleção de alto verão e alto inverno, que é um ajuste das coleções de verão e inverno, que são as coleções mais importantes. Cada uma com por volta de 180 modelos. Dá para perceber que em um ano esses caras desenvolvem quase 1000 modelos diferentes, entre produtos radicalmente novos e adaptações de produtos anteriores. Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Então, se um ano tem por volta de 250 dias úteis, a fábrica de modelos tem que aprovar, não é desenvolver, ela tem que desenvolver uns 10 e aprovar por volta de 4 modelos por dia para dar conta das coleções. Todo mundo foi bem até aqui? É um trabalho brutal, sempre extremamente pressionado. Então, todo mundo que acha que o trabalho do designer é um troço absolutamente charmoso, bacana, trabalhando em moda, cuidado, é semelhante a uma agência de publicidade. É um trabalho extremamente estressante, submetido a grandes pressões por prazos, porque o volume de trabalho é imenso. Tá? Então, em indústrias como, por exemplo, indústria de eletrônicos de consumo e indústria de moda, quer seja calçado ou roupa, certo? Ou vestimenta, né? Confecção, digamos, tá? O desenvolvimento contínuo de produtos é um dos elementos competitivos mais importantes da empresa. Certo? Como importante? Semana passada, alguém teve a oportunidade de ver os vídeos sobre a Zara? Certo? Se alguém viu, vai ter uma surpresa, porque o dono da Zara se tornou o cara mais rico da Europa a partir do ajuste do desenvolvimento de produto. Tá? Em primeiro lugar, a partir do conceito de fast fashion, tá? Com 2 partes. Uma parte, imitação, certo? Não é imitação. Uma forte inspiração nos modelos de alta moda franceses. Ok? Uma segunda fase do processo, tá? Ao invés de fazer uma coleção a cada 4 meses, a Zara foi contínua. A Zara foi a pioneira mundial a trabalhar no conceito de vitrine. Vitrine quer dizer o seguinte: toda semana chega coisa nova na loja. Todo mundo me acompanhou bem? Toda semana chega produto novo na loja. Toda semana alguns produtos ou entram... Opa! Waiting room. Só um pouquinho. Admit.
Já aceitei o Lucas aqui. Obrigado. Toda semana estão entrando produtos novos e toda a semana estão saindo produtos antigos. Os produtos entram em oferta, entram em liquidação, vão embora. Ou seja, se você gosta de novidade, você precisa dar uma passadinha na loja toda semana. Todo mundo foi bem até aqui? Segundo, se você ficar indeciso, dentro de 3 ou 4 semanas, não tem mais o produto na loja. Todo mundo foi bem até aqui? Isso deu para a Zara uma